Porque da mesma forma que você vê a mobilização diferente, eu vejo um Peñarol diferente do Vasco. Eu acho que o Peñarol é um time muito mais cascudo, é um time muito mais copeiro do que o que esse Vasco se apresenta. E principalmente a história do Peñarol entra em campo porque é difícil enfrentar a escola uruguaia. Não à toa a gente está trazendo uruguaios para cá, irmão. Os caras são bons, não tem jeito. Eles sabem jogar o jogo como ele tem que ser jogado. É manual debaixo aqui, ó, o livro de regras debaixo do braço e dentro. É um jogo muito difícil. Se engana quem acha que vai ser um jogo moleza. E se engana quem acha que vai... Pelo menos assim, essa é a minha percepção. Eu acho que vai ser sofrimento até o jogo da volta, irmão. Vão ser 180 minutos de puro sofrimento. Porque o Flamengo vai ter uma dificuldade imensa para furar o bloqueio dos caras. Eles vão fechar as linhas bonitinho e vai ser suado. O Flamengo vai ter que suar muito sangue e, principalmente, vai ter que ter muito jogador inspirado, Renan. E por ter jogador inspirado, é que eu tenho algumas mudanças a serem feitas desse time que você falou. Primeiro, não acho que o Arrascaeta vai ser poupado desse jogo. Eu acho que o Arrascaeta pode ser poupado contra o Grêmio. Mas o Arrascaeta não vai ser poupado desse jogo. Eu acho que o Arrascaeta vai para a guerra, tá? E aí o meu time tem algumas poucas mudanças comparado ao teu, tá? Vou também de gol com o Rossi no gol, acho que sem nenhum problema. Varela seria minha escolha, porque eu acho que esse é um jogo muito mais mental, Renan, do que propriamente dito um jogo de ímpeto. Hoje eu até acho que o Wesley oferece mais virtudes do que o Varela. Só que eu acho que o Varela tem mais casca para esse nível de confronto do que o Wesley. Então é por isso que eu escolheria. Acho até que o momento do Wesley é melhor, tá? Eu acho que o Wesley vive uma fase melhor. O Wesley oferece coisas melhores. Só que eu não sei se para um jogo contra um time do Uruguai de tanta história, numas quartas de final, é o momento para o Wesley. Então eu iria de Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira. E, cara, vocês vão me xingar. Ayrton Lucas. Por que eu escolheria o Ayrton Lucas? Pura e simplesmente porque o Alexandre acabou de jogar. Deve ter jogado. Eu não vi o jogo todo. Vi só flashes. Eu acho que ele jogou o jogo todo contra o Vasco. O último jogador... Jogou o jogo todo, pô. O último jogador que chegou e a gente viu jogando o jogo inteiro foi o Michael. No jogo seguinte ele já estava fora. E o Alexandre está um período muito maior do que o Michael estava inativo. Então, eu acho que o Alexandre tem um risco muito maior de, caso comece jogando, de se lesionar. Então, entendo que o Alexandre vai tomar a vaga e, para mim, ele é o titular da vaga, mas eu acho que é o momento de você jogar, mais uma vez, Renan, com a cabeça. É o momento de fazer uma escolha inteligente. E talvez a escolha inteligente seja poupar o Alexandre pensando no decorrer da temporada. E não no momento do Ayrton Lucas, que, confessa, é uma bosta. Mas eu acho que é melhor vir com o Alexandre do banco do que necessariamente começar com ele jogando. No meio de campo, para mim, não existe um mundo onde o Léo Ortiz seja banco. Se ele colocar o Alan, se ele colocar o Pulgar, se ele colocar qualquer jogador no lugar do Léo Ortiz, o Tite estará cometendo um crime. Hoje o time tem como um pilar o Léo Ortiz. É o jogador que deu a cara para esse time ser algo. É o único jogador que conseguiu fazer algo diferente. E quase foi coroado com um gol que bateu no travessão, pisando na área, mostrando que ele também pode ser muito mais além do que um volante construtor, mas um volante que pisa na área. Mais um puta jogo de um dos melhores jogadores da temporada. E com poucos jogos, irmão. Léo Ortiz é um dos grandes destaques desse ano, quase não tendo jogo. Não existe um mundo onde esse cara é banco de Pulgar e Alan hoje. Qualquer coisa... Cara, eu aceito ele mexer em qualquer coisa do meio para frente. Menos no Léo Ortiz, Renan.
Ponto. Mexeu no Léo Ortiz, eu já vou levantar minha mãozinha e vou falar, tá errado. Ah, mas o Léo Ortiz vai estourar. Aí o Tite tem o meu respeito. A gente poupou porque ele vai estourar. Fechado com o Tite, irmão. Eu prefiro, é o mesmo argumento que eu acabei de usar para o Alexandro. Eu tenho que pensar no todo e não no agora. O agora é um jogo. Dá para fazer um jogo sem o Léo Ortiz. Não dá para fazer o restante do ano sem o Léo Ortiz. Então, a única certeza que eu tenho do Léo Ortiz fora é caso ele vai estourar. O que eu acho que não vai acontecer, porque ele não tem uma carga muito grande de jogos, porque mal jogou na temporada. Aí entram as pequenas dúvidas, Renan. Eu acho que o Gerson vai jogar. O Gerson jogou pela seleção brasileira, mas jogou pouca coisa, irmão. Então ele descansou. Ele descansou. Teve a viagem e tal, mas o Gerson descansou. Como não está tendo uma viagem para o Uruguai, eu acho que dá para o Gerson jogar. É um cara que tem uma vitalidade muito boa. Do outro lado é o Plata. Ah, mas o Plata também jogou muito. O Plata entra numa carência de jogadores. Hoje a gente só tem o Plata e o Bruno Henrique de ponta, Renan. A gente é um time que tem Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, Plata, Bruno Henrique. Estou esquecendo alguém para ponta? Acho que não. São só esses 5. Tirando o fato do Gerson ser o meia improvisado pelo lado. Mas ponta mesmo, ponta, a gente tem 5. Só tem 2 disponíveis e um está sendo improvisado de camisa 9. Porque a gente também está sem o nosso 9. Então, hoje, o Plata vai ter que jogar porque não tem outra escolha. E aí entram, para mim, as 2 maiores dificuldades do jogo de quinta-feira. Eu ia falar amanhã, mas o jogo é quinta. É a vaga de segundo volante e a de meia, Renan. Uma primeira opção é usar o De La Cruz ao lado do Léo Ortiz e colocar o Arrascaeta centrado no meio ali. Que ele jogou até bem quando entrou no lugar do Luiz Araújo. Acho que ele foi bem no jogo. A segunda opção é o De La Cruz não estar em condições. Só que, Renan, aqui eu vou abrir um parênteses. Eu acho que o De La Cruz foi preparado para este jogo. Eu acho que o De La Cruz já está até em condições de voltar. Até poderia ter voltado contra o Vasco, poderia ter jogado contra o Bahia alguns minutos. Ele até foi para o banco. Só que foi uma escolha não colocar ele para manter ele preservado para este jogo. Eu acho muito difícil que ele não jogue. Porque, para mim, ele está sendo moldado para enfrentar esse Peñarol. Porque é um cara que conhece o futebol uruguaio, é um cara que tem uma casca de Libertadores absurda. E jogo contra time encardido, igual esse Peñarol, tem que ser jogo cabeça, irmão. Tem que usar quem tem cabeça. Quem pensa, quem não tem impressão que, consegue suportar esse nível de jogo. Porque é um jogo que você vai ter pouca oportunidade de finalizar, porque o adversário não vai ceder essa oportunidade para você, irmão. É um time que se defende bem. Então, é um jogo de poucas oportunidades e muito contra-ataque, acredito eu, tá? O que eu faria é De La Cruz e Arrascaeta. O que ele pode fazer é De La Cruz e Alcaraz, é Alcaraz e Arrascaeta. Ele tem algumas opções com essa volta do Alcaraz, Renan. Ele tem opções, porque o Alcaraz tem espaço para ele como segundo volante, tem espaço para ele como meio. Da mesma forma que tem espaço para ele colocar o Alcaraz de segundo e o De La Cruz de meia. Existe esse mundo. Dá para jogar com a Arrascaeta também. Só que eu não usaria o Arrascaeta começando, tá? Eu não usaria. Por quê? Porque se o plano era poupar o Arrascaeta contra o Vasco, você não conseguiu. Então, talvez o momento de poupar seja esse. Ah, mas e se não poupar? Aí ele fatalmente nem vai viajar para enfrentar o Grêmio. No Sul, ele vai ficar no Rio de Janeiro, fazendo ali um trabalho de recuperação, e vai ser isso. No mais, Renan, eu acho que o Flamengo tem um time muito bem montado e armas suficientes para enfrentar esse Peñarol. Mesmo com muitos desfalques, é um Flamengo completamente capaz de vencer esse Peñarol. Só que eu não acho que o Flamengo vai ter uma facilidade igual você acha de 3-0. Deus queira. Só que eu estou desenhando esse jogo aí para 1-0, no máximo um 2-0, irmão. E olhe lá. Eu acho que esse jogo é um jogo para ganhar sem sofrer gols. Uma vantagem de 1 gol
é complicadíssima para jogar no Uruguai. Uma vantagem de 2 gols já te dá um respiro maior. Obviamente. Tomar um golzinho, irmão, vai jogar uma pressãozinha bem forte, vai mostrar para os caras que eles podem chegar, e eu acho que é tentar tirar essas armas deles, sabe? Tem que ser um Flamengo igual foi o Flamengo contra o Palmeiras no 2-0 aqui, Renan. Um Flamengo que ofereceu poucas oportunidades para o Palmeiras e um Flamengo que pressionou e atacou a todo instante e conseguiu construir um bom placar. Bom placar que garantiu a nossa classificação, porque o jogo da volta a gente perdeu. Então, tem que tentar fazer um bom jogo nesse primeiro confronto de 90 minutos, né? Para não depender do jogo da volta. Porque lá, irmão, lá vai ser uma merda, Renan. Os caras estão jogando direitinho e não vai ser jogo fácil, tá? Vai ser um jogo brigado, muita porrada, cartão. É o estilo de jogo uruguaio. Então, tem que estar preparado para tudo isso. Não pode cair em pilha. O senhor Alcaraz não pode entrar no meio de uma confusão e dar um soco na cara de ninguém. Entendeu? Pode ter empurra-empurra, mas não pode dar um soco. Ele está arriscado a ficar 4-12 jogos fora, pelo que eu vi. Porque ele agrediu um cara, pô. Eu acho maneiro o jogador assim. Mas tu agrediu um cara, irmão. Tu agrediu um colega de profissão. Não pode fazer isso. E principalmente num jogo tão importante quanto de uma Libertadores da América. Então, o Flamengo tem armas suficientes para conseguir sair com um bom resultado, Renan. Só não acho que vai ter a vida tão fácil com 3-0. Eu acho que vai ser um jogo mais truncado de 2-0 no máximo. 3 eu já acho demais. Não acho que o Peñarol vai vir aqui no Rio de Janeiro e tomar 3 gols, irmão. Não é um costume isso acontecer.